Estamos de volta e aqui ao meu lado já estão os nossos próximos convidados. Continuando a falar sobre alimentação e sobre nutrição, o tema da próxima entrevista é sobre veganismo. Aqui ao meu lado está a Vanessa e o Eduardo, que são sócios proprietários do restaurante Vegesetera e vão falar sobre essa temática para nós. Sejam muito bem-vindos, ao nosso programa, Vanessa e Eduardo. A gente que agradece o convite. Eu sou a Vanessa, sou uma das fundadoras do Vegesetera e eu trabalho na parte da cozinha. Legal, e o Eduardo? Eu sou o Eduardo, tenho 33 anos, sou sócio proprietário do Vegesetera e faço outras coisas, não na cozinha. Não na cozinha, mas trabalha ali na parte do atendimento ao público, inclusive, E vocês dois, então, são proprietários desse espaço que atende, o público vegano, mas também quem não é vegano e quiser se deliciar, dos alimentos, das refeições, que vocês preparam, também são super convidados, porque, olha, se você não é vegano, se você não é vegetariano, tenho certeza que se você provar uma das delícias que eles servem, nem vai notar a diferença. Mas antes da gente falar um pouquinho do espaço de vocês, da história, eu queria que vocês falassem pro público o que é o veganismo, Porque às vezes as pessoas ainda não têm o conhecimento, ou às vezes têm uma noção, distorcida do que é, na verdade, essa prática, esse estilo de vida. Então, Eduardo, se tu quiser explicar um pouquinho pro nosso público, fica à vontade. O veganismo, como conceito, ele surgiu na década de 1940, no Reino Unido. O termo foi cunhado pela Vegan Society para se diferenciar justamente do vegetarianismo. Porque o vegetarianismo ele é a exclusão só das carnes, da alimentação. E o veganismo ele é uma coisa mais ampla, de você rejeitar o consumo de qualquer produto, ou até serviço, que dependa de exploração animal. Então o veganismo é uma postura moral, de rejeição desse uso dos animais como objetos. Sim, nós temos o costume aqui, no Brasil, enfim, aqui em Santa Catarina, Blumenau, nós temos os nossos animaizinhos de estimação, Geralmente gatinho, cachorrinho, às vezes, passarinho, e a gente não come esses animais, mas a gente acaba consumindo, por exemplo, na nossa cultura aqui a vaca, o porco, que em outras culturas, por exemplo, tem a idealização desses animais até como um símbolo, como um deus, enfim, respeitam também. Sim. E acabam consumindo, às vezes, outros animais. Uhum. Eu sei, Eduardo, que você falou que tem 33 anos, então a maior parte da tua vida tu já é adepto a essa refeição, há 18 anos, É quase isso, tá? É 15 anos. 15 anos, desculpa. Na verdade, sim. Com 18 anos. Foi com 18 anos que você começou. E você, Vanessa, quanto tempo, então, que você já não consome mais animais, que você já adotou também esse modelo diferenciado de estilo de vida e de refeição? Então, eu fui influenciada por ele, No começo eu não entendia muito sobre, até ficava assim, como é que eu vou fazer, como é que se faz coisas sem leite, sem ovo e tudo mais. E aí eu fui me acostumando, fui vendo documentários, Fui me conscientizando e percebendo, por que a gente come um animal e tem outro de estimação, sendo que eles têm a mesma capacidade emocional, São seres conscientes. E isso que me deu gatilho, assim, Sim. Aí eu comecei em 2006 e nessa época eu já tinha o Vegesetera, que eu era vegetariana, Comecei com o Vegesetera e depois fui pro veganismo. Certo. Na verdade, eu durante um tempo eu fui vegetariana, cheguei até, ali eu passo para quem não conhece, tem o vegetarianismo, tem o veganismo, mas eu cheguei até a ficar vegetariana estrita, um pouquinho antes. Eu consegui ficar 1 ano vegetariana estrita e fiquei 3 anos, vegetariana. E depois disso, por algumas questões relacionadas à saúde, mas isso não quer dizer, que você não pode ser saudável e não comer carnes, mas por um descuido mesmo, eu precisei retornar, com suplementação, alimentação, e aos poucos estou tentando migrar de novo para ir deixando de fazer o consumo de carne. Sim. Lembrando que não é só o consumo de carne, Como a Vanessa falou, são os ovos, são leite, são derivados. E aí, falando nisso, eu gostaria que vocês falassem, então, um pouquinho da história do Vegesetera. O pessoal de casa está acompanhando aí algumas imagens de dar água na boca, de encher os olhos, dos alimentos que vocês preparam. Mas eu queria que vocês falassem de como que surgiu a ideia, então, do restaurante. Então, como eu te disse, no começo eu não fazia ideia de como fazer as coisas sem esses ingredientes que a gente já é acostumado a usar, E aí, quando eu virei vegetariana, eu fui vendo que não tinha muita oferta de produtos, E o que tinha era muito caro. Então, eu comecei fazendo hambúrgueres e daí fui aprendendo mais sobre
nova vertente, assim, né, sobre não pensar em como fazer os alimentos sem utilizar esses ingredientes, né. E então eu comecei vendendo na feirinha, congelados, né, comecei por hambúrgueres, depois fui fazendo outras coisas, e hoje em dia a gente tem o restaurante Vegetcetera que faz absolutamente tudo, assim. Então foi muito engraçado porque no começo eu ficava assim, caraca, como é que, né, como é que pode fazer um bolo, uma coisa assim. E hoje em dia eu faço absolutamente tudo que, né, tento fazer tudo na versão vegana para as pessoas que tem saudade, né? Porque não quer dizer que você não come carne, que você não sente saudade ou, né, que não gosta do gosto. Sim. Né? É uma questão moral. Então, é por isso que a gente tenta chegar o mais próximo, né, daquela lembrança, né, para saber que não tem, você não tem que abdicar de tudo, né? Você pode ter essa alimentação e continuar comendo as coisas que você comia. Com certeza. Quando você fala dessa questão moral, é uma questão de consciência, né? Porque quando você é acostumado numa cultura, principalmente aqui no sul, né, com o consumo de carne, quando você para de comer, a maioria das vezes, por exemplo, o meu caso foi esse, assim, foi uma questão de consciência de assistir documentários, não porque eu não sou super fã de carne, mas não é porque eu não gostava do paladar. Exatamente. Então realmente se desabituar, criar um novo hábito, né, e mudar o paladar, né, para se abrir e se permitir, né, para novos sabores que podem ser gostosos também. E que a gente também pode consumir pratos, né, que chegam próximo, né, a esse sabor. Essa e questão, falando, pode, não, imagina, essa pode questão falar. do paladar é muito importante, porque eu consumia muita carne, né, antes de parar de comer carne. E a minha alimentação era muito mais reduzida. Depois que eu parei de comer carne, hoje em dia eu como muito mais coisa do que eu comia antes, né? Então você realmente descobre, às vezes, coisas que você achava que você não gostava, na verdade você gosta. E o veganismo ele não é tão excêntrico quanto parece, né? Porque todo mundo come coisas veganas, né? Arroz e feijão é vegano, batata frita é vegano, açaí é vegano. Todas as verduras, os legumes, as frutas. Sim, inclusive coisas não saudáveis, exatamente. Pãozinho francês. Né? Sim. Em geral, então não é tão excêntrico quanto parece, né, à primeira vista. Acho que uma das primeiras perguntas mas se eu tirar carne, o que eu vou comer? Sim, né? Então, realmente é uma questão de mudança, né, de hábito e de paradigma, né, para quebrar alguns tabus. Sim. Falando um pouquinho mais sobre, então, o Vegetcetera, eu gostaria que vocês falassem, então, o que vocês servem no restaurante, né? Qual o horário de atendimento, se vocês servem almoço, se vocês trabalham com eventos, com sobremesas. Eu sei que o pessoal de casa já acompanhou algumas imagens, mas também a título aí, né, de curiosidade, quem de repente quer preparar, né, um aniversário, então quer consumir algo na sua casa, você falou dos congelados, às vezes a pessoa não quer comer no local, mas de repente pode levar para casa ou mesmo preparar na sua casa. Sim. Lá a gente atende como um lanchonete, restaurante, né? Então a gente funciona das 9 às 18, de segunda a quinta, sexta até às 8 e sábado é das 10 às 14 no almoço só, né? Então sábado a gente faz a feijoada, que, né, o pessoal vai lá para experimentar, fica curioso e acabou conquistando, tipo, muita gente. Aí a gente faz almoço, prato feito, não é nada leve, né? O pessoal acha que vai lá comer salada e tal, mas é um prato muito bem servido. A gente varia o cardápio toda semana, né? A gente faz também salgados, tem salgados de estufa, bolos, tortas. E a gente faz também salgadinhos, brigadeiros, né? Pra encomenda de festa. A gente até atende bolo de casamento. Então, assim, o cardápio é bem variado mesmo. Já tô ficando com fome, porque eu já tô lembrando do que tem lá, né? Inclusive, um dos pratos que eu mais gosto, que vocês servem, parece ser, assim, super simples. Mas pra mim, né, inclusive o que eu comi recentemente, é o pão com bolinho. Isso. Então, pra mim, realmente é um lanche, assim, muito gostoso, né? E que é um bolinho muito nutritivo. A gente se preocupa bastante com essa questão do sabor, do tempero, né? Pra que as coisas fiquem com bastante gosto, fiquem com o paladar, a pessoa tem interesse ali em experimentar aquilo e sinta novos sabores. A gente se preocupa bastante com a textura, com os temperos. E, assim, tem lanches que são mais saudáveis, lanches que são menos saudáveis, mas o cardápio do almoço também é bastante balanceado. Como toda alimentação também, né? Justamente. Que precisa ficar de olho. Inclusive, nós estávamos aqui, né, anteriormente, conversando com a Daniela, que é nutricionista, e ela estava falando sobre nutrição para idosos. E algo que a gente comentou foi justamente isso. Se a gente quer envelhecer com saúde, né, pensando a longo prazo, precisamos cuidar da nossa alimentação agora, né? Então, independente se é uma alimentação vegana, vegetariana, enfim, precisa ter esse cuidado. Então,
isso também é um alerta, né? Mesmo que você mude aí o seu estilo de vida, a sua alimentação, é legal cuidar, porque não é só porque é vegano que é tudo saudável também. Justamente. Então, é legal também ter essa opção de entender que tem várias opções mais gordurosas, né? Mas também tem o cardápio super balanceado. Gente, para quem não conhece o espaço de vocês, ficou com vontade, né, de experimentar e também, né, de conhecer, eu gostaria que vocês falassem, então, qual que é o endereço, né, do Vegesettery e façam também um convite para o público ir lá conhecer vocês. O Vegesettery, ele fica na Rua Ângelo Dias, no centro, número 45, dentro da galeria. E a gente convida todo mundo, um dos nossos propósitos é que as pessoas vão lá, conheçam e percam esse preconceito com a comida vegana, né? Que ela pode sim ser muito temperada, muito gostosa. E a gente serve comida vegana com preço justo, então não perde nada para ir lá conhecer, dar uma olhadinha no que a gente tem para oferecer. Isso, o nosso Instagram é @vegesettery.bnu. Tá certo, os contatos ficam disponíveis para vocês. Fica o convite, então, né, da Vanessa e do Eduardo. E isso que você falou no final agora é muito legal de destacar, né, Vanessa? Porque às vezes as pessoas também pensam isso. Que, porque é uma alimentação diferenciada, vegana, que também vai ter um custo mais elevado. Então, eu posso dizer, né, por ser cliente também, que realmente, assim, não perde nada. Nem em sabor e nem em valor. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Bastante sucesso aí no restaurante. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Imagina. Para vocês que estão nos assistindo, infelizmente, o programa Saúde Movement já vai ficando por aqui. Nós falamos hoje, né, sobre alimentação, nutrição, tanto para o público idoso, o público da terceira idade, mas também falamos sobre veganismo, sobre essa mudança, né, de mente, de consciência, para você ter uma alimentação mais saudável, mas também para promover a sustentabilidade e cuidar, né, dos bichinhos do nosso planeta. Eu quero agradecer, como sempre, o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência, e quero fazer o agradecimento aos nossos patrocinadores e os nossos apoiadores. Eu te espero no próximo programa. Até!